Queridos, eu hoje de manhã, lendo alguns textos, me ocorreu de conversar com vocês sobre compreensão. Compreensão é um valor da verdade. Nós costumamos achar que compreensão é entendimento. Não é. O entendimento é do intelecto. A compreensão é uma conexão que o seu intelecto faz com o seu coração. A compreensão é uma forma, uma explanação do seu intelecto de que você sabe discernir. E que você tem uma visão ampla, uma visão de uma lente grande angular sobre as coisas. É o primeiro sinal de que você saiu do seu ego, personalidade, como o seu centro de gravitação. Você vai dizer, mas como é que você chegou a essa conclusão? Pensa comigo. Se eu tenho como meu centro de gravitação o meu ego, personalidade, tudo aquilo que não seja exatamente o que eu espero que seja, é muito difícil de eu compreender. Seja uma pessoa que pensa diferente, seja um inesperado, que não me fascina, mas me assusta. Por quê? Porque eu não sei lidar com ele. Seja aquilo que eu não percebo, mas que existe. Eu me lembrei de compartilhar com vocês uma história de um mestre maravilhoso, um grande mestre do sufismo. Não sei se todos sabem o que vem a ser o sufismo. O sufismo é uma corrente mística, espiritualizadíssima do islamismo. Existe o sufismo turco, existe o sufismo árabe, os povos islâmicos que sentiram o chamado da devoção e da compreensão transcendental. A compreensão que não nega a matéria, mas que percebe que além dela existem informações. E esse mestre chamava-se Nasruddin. Nasruddin tinha uma característica maravilhosa. Ele usava o humor. As coisas mais profundas, ele tinha sempre diante delas uma visão bem-humorada, leve. E nós temos a tendência a achar que espiritualidade significa gravidade, peso. A gente retira a alegria da espiritualidade quando devia ser a fonte mais generosa de alegria. Então, mestre Nasruddin conta uma história que eu gostaria que a gente refletisse juntos sobre ela. Ele gostava muito da natureza. Gostava muito a ponto de, no jardim de sua casa, ser ele mesmo quem cuidava. Então, ele conta que um dia ele comprou uma série de mudas de plantas perfumosas, ornamentais, e fez os canteiros. Quando essas plantas começaram a desabrochar,
a florir em todo o seu esplendor, ele notou que junto com ela estava florindo uma série de coisas que ele absolutamente não tinha plantado. E que de início ele achou que não tinha nada a ver. Ele então arrancou, como se fossem ervas daninhas, as outras que não tinham sido aquelas que ele tinha programado. Para sua surpresa, não demora muito, começa a brotar tudo de novo. E ele disse, mas não é possível, vou tentar mais uma vez. Aí limpou, deixou apenas o que ele havia plantado e que tinha expectativa de florescência e embelezamento, né, do seu jardim. E de novo, passado algum tempo, de novo, começa a brotar o que não estava programado. Aquilo foi dando nele uma certa irritação. Como de imediato ele não refletiu sobre aquilo, apenas ficou na visão material das coisas, ele foi procurar um senhor na aldeia onde ele morava, que era considerado o jardineiro mais hábil, não só porque tinha um senso estético extraordinário na combinação das plantas, mas porque entendia muito das necessidades da terra, do terreno, do que ela precisava, para que fosse um campo favorável para que as plantas apresentassem para nós o que tinham de mais bonito, a sua mais bela versão. Disse, você não queria ir comigo? Porque, olha, você sabe que eu estou insistindo e essas outras que eu absolutamente não plantei insistem em brotar. Aí ele disse, então vamos lá. E o Nasruddin disse, olha, se você aceitar, para mim é uma honra, será maravilhoso. E lá foram os dois para a casa do Nasruddin, onde estava lá o jardim. Aí ele disse, você está vendo? Ele disse, estou. Ele pegou um punhado de terra, deixou que escorresse pelos dedos. Não dizia nada. E o Nasruddin esperando, né, o veredito. Aí o mestre jardineiro disse a ele, vamos sentar aqui e só observar. E ficou algum tempo sentado, pediu que o Nasruddin sentasse ao seu lado, observando o jardim. E Nasruddin já estava um pouco incomodado com aquilo, né? Aí ele disse, por que você se incomoda tanto? Por que é tão inquietante para você que não esteja acontecendo exatamente o que você programou? Vamos ficar olhando e ver por quê. Aí Nasruddin percebeu que o que incomodava ele tanto não era esteticamente que outro tipo de flor estivesse brotando. O que incomodava ele profundamente era que não estava obedecendo ao vaticínio, à programação que ele tinha feito do jardim, o desejo que ele tinha de que assim fosse. E por causa disso, Nasruddin refletiu como a vida é magnífica, como a vida nos ensina em todo o tempo com as pequenas coisas, no cotidiano. Por quê?
porque nós nos sentimos extremamente contrariados quando as coisas não acontecem como a gente pensou que tinha que acontecer. Pior, quando não acontece como a gente programou como uma forma ideal de acontecer. A Nasruddin nos ensina sobre a compreensão. Compreender é não exigir que a vida seja como você quer que seja. É você olhar para a vida, agradecer a ela e perceber que existir é comungar com fatos, com acontecimentos, com pessoas. É comungar. É um grande compartilhamento com a natureza, com as pessoas que nos são semelhantes ou que nos são diferentes. Portanto, compreender é abrir o coração e a mente para enxergar além de como os fatos se apresentam. É enxergar além do que as pessoas dizem. É sentir além do que elas falam. Satya Sai Baba, um mestre indiano, um professor, um educador, considerado por milhares como um avatar, ou seja, uma encarnação divina, ele dizia: quando alguém lhe agredir, lhe humilhar, lhe desmerecer, não se conecte com essa agressão, com essa falta de carinho. Compreenda que por trás daquelas palavras ou ações existe alguém que sofre. Porque se não sofresse, não estaria lhe agredindo. Vamos refletir sobre isso. Até outro dia.